Bem-vindo ao Divã, uma catarse, menos um trauma na sua vida. Eu queria só abordar alguns temas, por exemplo, eu queria começar falando do TEA, do transtorno do espectro autista, e como é mais frequente o suicídio entre eles e a depressão. É, parece que são 4 vezes mais propensos a terem depressão, né? Fruto oriundo da falta de comunicação, déficit da interação social e da comunicação verbal e não verbal, né? E do pensamento profundo, já que você vê muito mais do mundo e pensa muito mais profundamente do que as pessoas normais, não neurotípicas, né? Ai, ai. Tá, vamos lá? Tem um site aqui, eu não sei se é confiável, mas é autismo e realidade, tá, .org. Vamos ver. Sabemos que o transtorno do espectro autista é definido por seus critérios diagnósticos básicos, a presença de prejuízos na comunicação e na interação social e a existência de comportamentos repetitivos e restritivos. Cada pessoa com TEA vai manifestar esses dois elementos em diferentes níveis de intensidade, o que vai definir onde está no espectro autista. Mas podem existir outros transtornos associados ao TEA, que acarretam a manifestação de outros sintomas. É tipo a comorbidade, no caso, né? É fácil. Sim, é o que ele falou aqui. Os transtornos associados são as chamadas comorbidades, que podem ser diversas, como o TDAH, transtorno de ansiedade, transtorno do sono, sim, ou depressão. É importante ressaltar que as medicações usadas em conjunto ao tratamento do TEA são indicadas para atuar nas comorbidades, e não no autismo em si. É o caso da risperidona, medicação que podem ser usadas para os sintomas de agressividade, por exemplo. Risperidona, se eu não me engano, é um remédio para... como é que é? Esquizofrenia, né? Os sintomas de TEA, inclusos nos critérios diagnósticos básicos, são tratados com a terapia comportamental multidisciplinar. Para o borderline, a melhor terapia cognitivo-dialética, terapia dialética lá. Pensamento de morte ou suicídio, tentativa ou plano de suicídio estão entre os critérios de diagnóstico. Não, então não. Você Então, caralho, essa eu não sabia. Uma das comorbidades é o que se chama popularmente de depressão. O DSM. Ah, tá. Se for na depressão, sim, né? O DSM-5, Manual da Associação Americana de Psiquiatria, com classificações de transtornos mentais e seus respectivos critérios diagnósticos, definem critérios para diagnosticar a depressão. Nossa, é muito critério e é muito diagnóstico nisso. O diagnóstico se configura caso a pessoa apresente 5 ou mais sintomas quase todos os dias, durante o período de 2 semanas. Oxe, é muito pouco, caralho. Nossa, eu fiquei até sem palavra. E um deles deve ser obrigatoriamente humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Humor deprimido durante a maior parte do dia, diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia. Tá, foda-se. Caralho, cadê a porra? Estudo mostrou que, entre autista, quanto maior a idade e a inteligência, maior o risco de suicídio. Caralho, tá vendo? Em janeiro de 2019, foi publicado pelo Journal of Abnormal Child Psychology, um artigo chamado Prevalência de Transtornos Depressivos em Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista, uma meta-análise. A pesquisa usou 7.857 artigos para avaliar a prevalência atual e ao longo da vida de transtornos depressivos unipolares em crianças, adolescentes e adultos com TEA.
O estudo mostrou que as taxas de suicídio entre pessoas com TEA foram maiores em estudos que concluíram participantes com maior inteligência. Além disso, a prevalência ao longo da vida foi associada ao aumento da idade e às pessoas de cor branca. Que? As amostras que incluíram mais participantes brancos tiveram maior prevalência de transtornos depressivos ao longo da vida. Por quê? Caralho, eu não sabia que isso. Este achado é consistente com estudos na população em geral que sugerem que indivíduo. Tá, puta que pariu, chato. Tá bom. Pode indicar maior taxa de. Tá, meu Deus. Ah, foda-se, só tá falando disso. Eu não queria ficar tendo que repetir. Tem um lance que é basicamente na neuroembriologia, na neurobiologia, na formação neurológica de indivíduos com TEA, né? Tem uma prevalência de células cerebrais. Eu tava vendo um cara falar sobre isso, mas eu não sei, é que era um podcast do Lucelmo, em que ele falava lá do processo de apoptose ou morte celular programada, que indivíduos autistas, partes do cérebro dele fica bastante células em áreas cerebrais específicas tem excesso de células, enquanto em outras áreas é, tem poucas células, no caso. Não, não poucas, né? Mas tem reduzida. Isso, tipo assim, na questão sensorial, sei lá, tem um córtex somatosensorial. Na questão sensorial e na questão de cognição, há muitas células, né? Enquanto na questão da interação social, das coisas assim, tem poucas células. Ah, sim, eu consegui achar. Ai, eu tô feliz. Eu consegui achar a parte que ele tava falando. Ele tava falando da síndrome de Savate, do sábio, sabe? Aí ele falou da poda neural irregular. No caso, quando a gente vai crescendo, tem a poda neural, que é o momento que a apoptose acontece e a gente vai perdendo neurônios. Isso é normal. Isso é um processo natural de evolução. Porque quando você é criança, como você tá conhecendo o mundo de forma sensorial, sensório-motor, cognitiva, você está aprendendo formas geométricas, você está aprendendo a lidar com indivíduos e tudo ao mesmo tempo, aprendendo a se comunicar. Acontece que você necessita de muito mais neurônio para fazer essas determinadas tarefas. Agora, quando você vai crescendo, tem certos neurônios que se tornam desnecessários, então você precisa que eles morram para o processo natural da vida. E em indivíduos autistas acontece uma poda irregular, fazendo com que os sinais de teta, sei lá, mas isso é interessante, né? Ou seja, como há várias áreas cerebrais emaranhadas, né? No autismo tem certas partes que ficam super conectadas, né? De modo que uma pessoa é muito inteligente em certas áreas, mas tem um processo deficitário em várias outras áreas, como é no caso da comunicação e tal. E áreas que são privilegiadas com mais neurônios, que fomenta a cognição e tal, o que faz alguns indivíduos com TEA ter superdotação, né? Pode ocorrer da tripla excepcionalidade do indivíduo ter autismo, TDAH e superdotação. Ou no caso, altas habilidades, né? Que é a mesma coisa no caso de superdotação, é só o mesmo nome para a mesma coisa. A onomasiologia. Ou seja, eu não sei se eu tô falando merda, mas a, existe a semanciologia e existe a onomasiologia. A semanciologia, ela basicamente lida com a palavra derivando o significado dela, enquanto a onomasiologia, ela pode ver vários significados
Não, vários significantes, ou seja, várias palavras para o mesmo significado, para o mesmo fenômeno, entendeu? Fugindo um pouco do tema do autismo, eu lembro que eu tinha perguntado faz bastante tempo já. Eu perguntei assim, ó, pro chat GPT, me fale sobre semanciologia, onomasiologia e glotologia. Certamente, as áreas, tá? Vamos explorar. A semanciologia é uma subdisciplina da semântica que se concentra no estudo do significado das palavras e como esses significados evoluem e se relacionam. Ele parte da forma da palavra para examinar seus significados e usos. Ou seja, a semanciologia investiga como uma única palavra pode se expressar diferentes significados em contextos variados. Por exemplo, a palavra banco em português pode se referir a um assento, uma instituição financeira ou até mesmo um banco de areia. Tá. A semanciologia estudaria como esses significados coexistem e se diferenciam entre si. É uma área que se preocupa com a polissemia, múltiplos significados de uma palavra, e sua evolução semântica ao longo do tempo. Ou seja, da cultura, eu acho, né? Onomasiologia, por outro lado, adota uma abordagem inversa à semanciologia. Em vez de começar pela palavra, ela começa pelo conceito ou significado e examina as diferentes palavras ou expressões que podem ser usadas para expressá-los em uma língua. Isso significa que a onomasiologia está interessada em como um conceito pode ser nomeado ou designado de diferentes formas. Por exemplo, para o conceito de cadeira, a onomasiologia estudaria as várias palavras que podem ser usadas para denominar esse objeto em diferentes contextos ou dialetos, como assento, trono ou mesmo expressões regionais. É uma área que se concentra na sinonímia e variação lexical em diferentes contextos culturais e linguísticos. Glotologia, também conhecida como linguística geral, é o estudo científico das línguas e dos sistemas de comunicação humana. Esse campo abrange uma variedade de subdisciplinas que investigam todos os aspectos da linguagem, incluindo a sua estrutura, uso, evolução, aquisição e funções sociais. A glotologia é uma abordagem abrangente que busca compreender as regras e os princípios universais que governam todas as línguas humanas. Caralho, boa. Aí eu comecei a discutir com o ChatGPT e ele falando uma pá de groselha. Os autistas em gerais têm uma inteligência espacial reduzida, pois são chamados de desastrados e desengonçados até os de nível 1 de suporte. Aí falou, não necessariamente, embora pessoas autistas possam ter dificuldades em algumas áreas, como na coordenação motora, na percepção espacial, não é correto afirmar que a sua inteligência espacial é reduzida. Tá bom, foda-se. Pau no seu cu, robô do caralho. Aí eu perguntei, o autismo nasce com células cerebrais demasiadas, o processo de apoptose não é feito adequadamente e é desbalanceado, tem mais células em determinadas áreas do que outras. Aí falou, etiologia exata ainda não é totalmente compreendida, foda-se. Mano, esse outro que eu uso dois, né? Um que eu pago e outro que é só tá aí. E é muito ruim, meu. Aí eu falei assim, o autismo é resultado de anomalias no desenvolvimento de certas estruturas cerebrais do feto, revelaram hoje neurologistas americanos. A descoberta faz parte de estudo que mostra uma desorganização na estrutura cerebral das crianças autistas. Se for confirmada por outras investigações, poderemos deduzir que isso reflete um processo que se produz bem antes do nascimento. De certa forma, né, no o processo intrauterino, por mera inferência pode se su... Não, caralho, essa parte aqui eu falo, que eu mostrei um estudo, aí eu falei, bom,
Por mera inferência, pode supor-se que o autismo, sendo de origem neurológica e por sua vez vem da neuroembriologia, é possível afirmar que tem desregulação na estrutura neurobiológica. Aí falou, sim, é possível afirmar que o autismo tem uma base neurobiológica e está relacionado a desregulações na estrutura neurobiológica. Estudos mostram que pessoas, tá, apresentam diferenças na organização e no desenvolvimento cerebral, incluindo anomalias durante a gestação que afetam a formação de certas estruturas cerebrais. Essas desregulações podem resultar em um funcionamento atípico do cérebro e contribuir para os sintomas característicos do autismo. Ainda há muito a ser compreendido, tá, foda-se. Aí eu falei, a hierarquia de tempos neurais é um conceito que se refere à velocidade com que o cérebro processa diferentes tipos de informações. No cérebro de pessoas autistas, essa hierarquia funciona de forma diferente, com o processamento mais rápido de sinais sensoriais e mais lento em outras áreas. Sim, a hierarquia de tempos neurais é um conceito da velocidade que são processadas no cérebro. Há evidências de que essa hierarquia pode funcionar de forma diferente em pessoas autistas, com um processamento mais rápido de sinais sensoriais e possivelmente mais lento em outras áreas, como as relacionadas à percepção social e à comunicação. Essa desregulação na hierarquia de tempos neurais pode contribuir para alguns dos sintomas característicos, como a hipersensibilidade sensorial, dificuldade de interação social e na comunicação. Estudos têm demonstrado diferenças na conectividade cerebral e na atividade neuronal. Em pessoas com autismo, o que sugere com um processamento atípico de informações em diferentes regiões do cérebro. Tem outra parte que ela fala. Ai, como é que é? Não, eu acho que era um site que eu tinha pegado. Deixa eu ver se eu acho. Mas eu acho engraçado porque o autismo é muito visto como algo horrendo, algo muito desgraçado, mas tipo, ai, lesões no cérebro que danificam o funcionamento do sistema nervoso. Mas eu, eu vejo como uma habilidade incrível. Até na deficiência, é, entre aspas, se o Einstein realmente era Asperger, era autista, até nessas mutações que são vistas como negativa, tem algo muito maravilhoso, sabe? A- é- Isso exemplifica muito que Deus escreve certo por linhas tortas. Porra, isso seria foda, tá ligado? Eu sei que é ruim e tal, ter sensibilidade sensorial, não gostar de toque, fazer birra por algumas coisas, mas eu tô falando na aquisição intelectual pro mundo de algumas pessoas em específicos portadoras de autismo. Tá, era o chat GPT que tinha falado. Ele falou assim, ó. Tá. Peço desculpas se minha resposta não refletiu com precisão as informações que você possui sobre o assunto. De fato, há estudos que mostram que o cérebro de pessoas com autismo apresenta diferenças na forma como diferentes áreas cerebrais funcionam, com algumas áreas sendo hiperfuncionais ou superconectadas, enquanto outras podem ser hipofuncionais ou apresentar menor conectividade. Eu acho que é a questão mais da integração, né, da consciência lá, que a consciência pela ciência moderna é vista como uma integração de regiões cerebrais e em funcionamento
Essa diferença pode contribuir para a variabilidade de sintomas observados no autismo, como habilidades sensoriais aguçadas, habilidades cognitivas específicas e desafios na comunicação e interação social. É importante considerar essas complexidades ao discutir as características do cérebro autista e como eles podem afetar o comportamento e funcionamento diário dessas pessoas. Tá, foda-se. É isso. Aí fala aí tem outro. A menina com cérebro autista que pensava em imagens. Nossa, é verdade, a gente tem um cérebro imagético. Um bom exemplo para mostrar mais sobre o cérebro autista e pensamento visual é a história da norte-americana Temple Grandin, em seu livro Think in Pictures, Uma Menina Estranha, no título em português. Ela conta que seu pensamento sempre aconteceu por imagens. No filme inspirado nesse livro, Temple narra sua descoberta sobre o pensamento em imagens e como ela ajudou a revolucionar as práticas para o tratamento racional de animais vivos em fazendas e abatedouros. Tá? Segundo ela, se alguém diz a palavra igreja, somente não associa a palavra à imagem genérica do local, mas sim uma imagem de todas as igrejas que ela já conheceu e registrou em sua mente anteriormente. Ah, isso acontece comigo, não é? Não é? Ah, assim ela só consegue compreender a palavra se já tiver visualizado a imagem dela antes. Tá, isso é complicado, parece, sei lá, sabe, a fantasia que as pessoas não conseguem imaginar, lembrar de coisas e tal. Isso parece uma hiperfasia. Será que existe isso? Hiperfasia? Hiperfasia? Deixa eu ver. Hiperfasia é um termo médico que se refere à loquacidade excessiva. Que porra é loquacidade? E, ai meu Deus, que é loquacidade? Significa a qualidade de locais. O hábito de Não, filho da puta burro. Hiperfantasia. Eu acho que fui eu que fui burro. Hiperfantasia é uma condição em que pessoas têm imagens mentais muito vívidas, sendo o oposto de a fantasia, em que não há imagens mentais visuais. Tá, foda-se. Eu acho que em geral, pessoas com memória fotográfica, ditas, né, com memórias fotográficas, geralmente deve ter isso. Pessoas com idestesia. Aí eu tenho um pouco disso de viver uma imagem muito forte no meu cérebro, tanto que eu fico conversando comigo mesmo e fico revivendo coisas do passado várias e várias vezes, como se aquilo tivesse acabado de acontecer e eu respondo a mesma coisa, como se eu tivesse predestinado a responder sempre a mesma coisa. Ainda de acordo com o Temple, isso não significa que todas as pessoas com autismo também pensam por imagens. Cada pessoa é única, tá? Foda-se. Tá, mas é uma característica que também pode acontecer em pessoas não autistas, eu acho. Não sei. Cérebro, pensamento, movimento voluntário. Eu acho que é isso. Eu mandei vários áudios pro meu amigo enquanto eu tava bêbado. Aí eu comecei falando, o primeiro áudio, que Deus é poesia e que não haveria motivos para ele nos criar, senão porque antigamente quando eu era idealista eu pensava assim, tá, Deus criou a gente pra gente poder conhecer Deus. É, e na mitologia hindu, os deuses têm 6 braços, por exemplo. Isso implica que eles são dotados de características antropomórficas e com braços mais e consequentemente mais destreza e mais habilidoso e tal. E foi, em resumo, foi isso que eu falei no primeiro áudio. Quer dizer, eu falei que não haveria motivos para ele criar a gente se a gente é fruto de um processo inacabado. Se fosse a perfeição é algo teleológico, no caso, né?
E eu não sei se era o Osho que falou disso, criticando o, a religião e tal dos indianos, os Deus ter 6 braços. Ai, e eu tava falando outra coisa que eu esqueci. Que a gente não é um fim em si mesmo, a gente é um processo inacabado. Aí no próximo áudio eu faço uma comparação em que os genes ou a genética é tipo Marta indo e vindo, trazendo a genética que mais beneficia os indivíduos e trazendo, sei lá. E falo que a gente reverbera o passado dentro da gente e que a gente é uma construção de átomos, mas a gente também é um pouco além disso e que tem genes que criam predisposições genéticas, né? No caso, eu devo estar falando das estonas, não, quer dizer, eu não falei no áudio, mas é, essa questão de predisposição genética e tal, das estonas, dos exons, das características, da codificação, e que partindo desse pressuposto genético, a gente não deveria ver as coisas exatamente com um juízo moral de certo e errado, bom ou mal, porque sendo essa construção mental, né, que só faz sentido socialmente. No próximo eu falo que eu sou um emaranhado de relações, um conjunto de relações, e sempre que eu faço algo, eu tô me referindo ao passado, não sei se eu falo isso, mas que, sei lá, alguém me fala alguma coisa e isso já modifica minha ação e meus comportamentos. Até uma palavra que alguém diz pra mim reflete no como eu vou agir. E me fez lembrar da questão do Vygotsky, né, que ele fala que a palavra é um microcosmos da consciência, assim como o pequeno mundo faz parte do grande mundo, é, a consciência, a palavra está para a consciência, como a gota está para o raio de sol, como a gota está para o sol refletindo, né? E como, sei lá, não sei, não lembro como ele fala. Que ele fala que a palavra está para a consciência, como o pequeno mundo está para o grande mundo, como a célula viva está para o organismo, como o átomo para o cosmos. Ela é o pequeno mundo da consciência. A palavra consciente é o microcosmos da consciência humana. Aí eu falo que nessa sutileza de ver que palavras afetam como eu vou agir e como eu vou procurar alguma música em específico, e eu falo que isso é bem instável porque a gente não sabe qual que é a próxima ação, a próxima reação que teremos no caso. E eu digo que alguns vivem pela curiosidade do que será, mas o futuro tem muito a ver com o passado. E portanto eu concluí que é muito difícil definir parâmetros de quem a gente é, porque a gente sempre está em mudança e uma construção, um projetar a si mesmo, né? Aí meu amigo falou assim, ó. Somos completamente iguais em matéria, mas completamente diferentes em essência, ou pavio, sei lá. É que a gente tava falando de outra coisa. Aí eu falei que talvez a gente seja a mesma entidade se experienciando de várias formas por causa da questão do instinto, não da autopreservação. Quer dizer, a vida mantém o ímpeto da autoconservação, né? Meio que todas as vidas estão refletindo primordialmente o mesmo desejo de se auto-perpetuar, de conservar a si mesmo e trazer um outro ao mundo que é parecido conosco. Isso de certa forma reflete até o processo de mitose e meiose, né? De se refletir, das células de querer se reproduzir. E a gente tenta que essa prole prospere, assim como a gente deseja prosperidade para a gente mesmo. Então, essa essência comum que a gente partilha é manter-se vivo durante a existência. E isso reflete um pouco na nossa tendência ao repouso e ao conforto, enquanto a gente se movimenta contrário ao desprazer. A gente foge da dor. E por isso que algumas pessoas normais, neurotípicas, veem estranho pessoas que são masoquistas ou que gosta de dor no caso, né?
Aí eu falo da historicidade e sociocultura presente no nosso pensamento e nos precedentes históricos do qual nós nos baseamos, por exemplo, Aristóteles e Platão, como eles viam as coisas, reflete muito nas nossas ideias atuais e o conjunto de relações entre pensadores reflete a forma que o inconsciente coletivo pensa, né? Então, essa autoimagem cultural que permeia a gente se reflete a partir do que os pensadores pensaram. Se talvez eles não tivessem tido determinados pensamentos ou tivessem tido outros pensamentos mais profundos ou menos profundos, a gente refletiria de uma outra forma. Aí eu cito o exemplo da literatura do Marquês de Sade e do sadismo, como a gente vê o sádico e tal, o sadomasoquismo, isso. Aí que eu falo sobre o conjunto das relações históricas e a gente precisa observar como isso, como uma coisa se reflete na outra. Aí começou a parte um pouco mais melancólica, que eu falo que parece que eu vivo uma existência onde eu não consigo definir parâmetros de existência. Caralho, eu falei um pouco difícil, pera. Parece que eu vivo uma existência da qual eu não consigo ter parâmetros alicerciais que baseiam as minhas ações. Eu não, é que eu não, é que eu não consigo entender os fundamentos da minha ação. Eu acho basicamente isso que eu tava falando. Nem sei. Eu entender muito, eu ter muito conhecimento não me faz ontologicamente superior, não faz a minha realidade ser mais, melhor. E eu falo que eu ainda sofro com a falta de socio-reciprocidade, a falta de reciprocidade nas relações. E isso é uma incógnita, mas mesmo que eu entenda psicologicamente, eu não entendo. Nesse caso, eu tô falando da diferença entre entender mecanicamente e entender na prática. Eu ser um gênio em alguma coisa não me faz superar a minha mortalidade. Aí eu me questiono, né? Será que a racionalidade é boa e os sentimentos são ruins? Será que eles estão interconectados? Porque, sei lá. Outra pergunta que eu tinha ouvido é de onde que veio a cultura do vácuo, né? Do fundo neutro, o canal lá do YouTube. Aí eu falo que à medida que eu penso racionalmente, não, é à medida de quê? Que eu tenho que alicerciar emocionalmente, alguma coisa assim. Ah, eu falo fundamentalmente, não à medida. Eu falo à medida que eu penso racionalmente, eu não teria que fundamentalmente alicerciar nas emoções. O outro eu já começo criticando o capital, eu falo que a gente vive numa sociedade de merda onde a prioridade é o capital, status sociais, o que conta é o performático, o falso. A gente performa a a gente performa a felicidade ilusória, mentirosa, mas quando a gente tá feliz de fato, as pessoas censuram a gente. E eu falei que a gente, as pessoas profundas, geralmente estão ligadas a processos artísticos e espirituais, mas dando um adendo que eu não estava falando da, da espiritualidade literal de ir para a igreja. E até isso é materialista, priorizando o status de pertencimento a um grupo e que a gente quer penetrar no espiritual, na essência do ser. Aí eu falo do falso moralismo das igrejas e tal. Aí eu faço uma elaboração crítica ao desejo, né? Que enquanto o seu desejo for algo externo, a concupiscência, né? Essas coisas, deixa eu só verificar como eu tô falando. É que as pessoas nunca vão ser profundas de fato enquanto a meta delas for algo externo, status sociais. Tipo, eu desejo um carro, eu desejo uma casa, eu desejo uma namorada, essas coisas. Sempre que o seu desejo for alheio a você e não reflete a sua psique e a sua concupiscência e eu quero aquilo porque a sociedade acha certo.